Olá, bom dia. Oi, Nath, bom dia. Sheila, tudo bem? Ô, Mar, você consegue me mandar uma solicitação? Porque eu nunca fiz. Daqui assim, eu não sei te convidar. Tudo bem, Sheila? Oi, Cris. Oi, Romero. E Aê, aí, deu Rô? certo. Bru, Thales, tudo bem? Deu, Mar? Tranquilão. Você tá me ouvindo? Tô. E vocês estão me ouvindo? Bom, aqui eu tô. Então tá bom. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Gente, eu e o Matheus, a gente resolveu fazer essa live para falar sobre nutrição e treino. O Matheus é meu coach da Funcional Fight. Me mata várias vezes. E a gente recebe muita dúvida, assim, as pessoas estão com muitas dúvidas na quarentena, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, enfim. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas e aí a gente separou várias perguntas que muita gente mandou, muita pergunta parecida, enfim, a gente vai tentar responder tudo. Mas se alguém ainda tiver dúvida, pode ir mandando que se a gente não conseguir responder na live, a gente responde depois, né, Má? Tem uma opção tem um pontinho de interrogação ali embaixo, que daí se o pessoal quiser pode mandar pergunta lá e durante ou depois no finalzinho a gente responde também se for alguma dúvida. Lembrando que a gente vai tentar falar mais sobre o período que o pessoal tá em casa, né? Então, por exemplo, como não perder massa magra estando treinando em casa, né? Não tipo como se estivesse numa academia ou se você pudesse tivesse tendo rotina normal, né? A gente está considerando a realidade atual, né? É, E total. aí a gente dividiu meio que em grupos de objetivos, assim, para tentar ficar claro e prático para todo mundo. O meu, o meu, a minha cola. Porque a gente recebeu tanta pergunta que eu falei assim, nossa, vamos tentar agrupar, assim, eu também coloquei aqui no meu computador para a gente conseguir responder tudo. Bom, são 11h03, eu acho que a gente pode começar. Você quer começar com a primeira pergunta, acho que mais clássica da Total, quarentena? total. É o famoso como não perder massa magra, né? Acho que acho que o principal a gente tem que se manter, todo mundo entender, é que o desuso de você não estar treinando vai fazer você perder massa magra, né? Então tem muita gente falando, eu tô perdendo massa magra, eu tô sentindo que eu tô diminuindo o volume muscular, tudo. Só que se você não colocar esse músculo pra movimentar, pra funcionar, você vai perder ele, né? Porque o corpo, ele gosta de estocar tudo. Então, ele não vai fornecer energia a mais para poder nutrir essa sua musculatura se você não estiver usando. Então, acho que o principal é manter a frequência de treino. Então, você manter o que você estava fazendo na academia, no estúdio que você estava, no box de crossfit, do que fosse. Você tentar manter o volume do que você estava fazendo. O que vai ditar se você vai perder ou não é o volume do que você está fazendo no exercício físico. E a gente tem até um monte de coisa que mostra que quando você mantém uma frequência de treino, você tem uma bagagem de treino, você mesmo destreinado, você não perde a capacidade da sua memória neuromuscular, né? Basicamente, o pessoal entende de uma forma bem simples. É como se a gente tivesse um monte de pendrive e eu tenho um computador. Esse pendrive vai acumulando um monte de memória. Então, eu consigo colocar um monte de arquivo. O meu núcleo do músculo é isso. Você começa a ter um monte de memória ali naquele núcleo, no pendrive. Se você, mesmo que você desligue o computador, aquilo ali vai continuar gravado no pendrive. Então, por mais que você fique muito tempo sem ligar o computador, você pode ligar o computador e ele está um pouquinho lento, mas a memória vai estar sempre ali.
é o que acontece com o que o pessoal chama de memória muscular, que na verdade eu gosto de falar memória neuromuscular, né? Então você perde essa, você não tem, por mais que você tenha atrofia do músculo, você tem a diminuição do volume de espessura muscular, você mantém a memória, né, neuromuscular. Então acho que esse é o principal ponto do não perder a massa muscular na questão do exercício. Tá, ótimo, ótimas colocações. Na parte nutricional, a gente pensa muito na ingestão de proteína, né? Então, só para vocês terem um exemplo prático, assim, para ganho de massa muscular, definição muscular, a gente costuma calcular mais ou menos 2 gramas de proteína por quilograma de peso por dia. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 60 quilos, o cálculo é mais ou menos 120 gramas de proteína dia. E aí, o ideal é a gente fracionar essa proteína em todas as refeições. Então, por exemplo, eu pego 120 gramas de proteína e se eu faço, sei lá, 4 refeições por dia, eu divido por 4. Se eu faço 5 refeições por dia, eu divido por 5. E aí eu vou consumindo aquela quantidade de proteína necessária em todas as refeições, porque aí a gente consegue usar a proteína para síntese muscular. Só que não adianta também eu ingerir muita proteína se eu não colocar o músculo para trabalhar, que foi o que o Matheus acabou de falar. Então eu preciso ter uma ingestão de proteína, mas também estimular a minha musculatura para eu usar essa proteína para síntese muscular. E a gente também precisa de carboidrato para estimular mTOR, para a gente ter um estímulo anabólico de construção. Então, também não adianta excluir o carboidrato da dieta e ficar se entupindo de proteína. Isso não vai ser eficiente para ganho de massa muscular, para definição. Um suplemento que eu gosto muito de usar é creatina. Então, tem vários estudos de creatina para ganho de força mesmo, para aumento Acho que de é o massa suplemento muscular. que mais tem embasamento, né? Evidência, E aí a recomendação, gente, geralmente assim, 3 gramas dia, 5 gramas dia, e tem que tomar todo dia, mesmo nos dias que não treinar. Isso vai depender, assim, mas a média de indicação de uso de creatina é 5 gramas de creatina por dia. E aí a gente recebeu também uma pergunta da Juliana falando qual é a melhor alimentação pós-treino para definição muscular. Então, assim, tanto qualquer objetivo, emagrecimento, definição, hipertrofia, às vezes quando a gente associa a treino, a gente fica muito disso, né? O que eu vou comer antes do treino e o que eu vou comer Total. depois do treino. O pessoal Mas o pessoal fica muito preso, né? O pré e o pós. preso, Mas o ideal é a gente pensar no dia alimentar. Então, para definição, primeiro, assim, se eu quero estar definida sequinha, eu tenho que estar com um percentual de gordura baixo. Então, às vezes, a gente tem que baixar esse percentual de gordura primeiro, com alguma estratégia para emagrecimento, enfim, para redução do percentual de gordura. E a gente tem que ter músculo para mostrar. Como é que você fala, Matheus? A gente precisa ter o que mostrar sem ter o que esconder. Ter o que mostrar sem ter o que esconder. Isso é ótimo. Um scoop, isso, Franciele, um scoop de creatina, aquele scoop pequenininho, 5 gramas. Então, para definição, eu trabalho com refeições com carga glicêmica baixa. Que é isso? Ao invés de eu comer, sei lá, uma banana sozinha, a banana vai ter um pico de glicemia. Eu vou comer a banana com canela em pó, que é hipoglicemiante, e umas castanhas que tem gordura, e eu deixo a carga glicêmica daquela refeição mais moderada, por exemplo. Então, para definição, ingestão proteica adequada, controle dos carboidratos, não exclusão, moderação e refeições de carga glicêmica baixa associada a treino, né? Que aí o Matheus vai saber explicar melhor. Eu acho que o que linka perfeito aí é o pessoal entender que
todo esse processo, né? Acho que é o que mais a gente vai tocar em ponto aqui é o efeito crônico de tudo, de exercício, de alimentação. Então, voltando um pouquinho na pergunta do não perder massa magra, é um processo crônico. Eu vou citar um exemplo bem banal. Muita fisiculturista a gente pode ver. Os caras treinam às vezes 10 anos para chegar no melhor corpo. Então, uma pessoa treina 5 meses, ela já vai falar, não quero perder massa magra. Então, não é assim que funciona. Falando em relação à alimentação, o pré-treino ser uma carga, um índice glicêmico baixo, eu acho super legal. Até por conta que a gente sabe que uma hiperinsulinemia, ela vai dificultar a oxidação de gordura, né? Pelo E músculo também ativo. a gente pode ter aquele efeito rebote, né? Por exemplo, você Sim. come uma refeição de carga glicêmica alta antes do treino, como diz, apertar a tecla SAP. Você toma lá um sucão de laranja, um copão de suco de laranja no Achando que pré-treino. vai ser maravilhoso. Aí você tem aquele pico de açúcar no sangue, só que aí você tem um pico de insulina, que é isso que o Matheus falou, uma hiperinsulinemia. E aí você tem uma queda brusca. E às vezes no meio do treino você morreu, não Porque consegue você já mais. tem o gasto de glicogênio durante o treino, você já teve um aumento absurdo de insulina, então já captou toda essa glicose, foi para o seu sangue. O seu corpo não consegue produzir mais glicose por glicogenólise, né? A transformação de novos substratos em glicose, para falar de uma forma mais simples. E aí você acaba tendo um quadro de hipoglicemia. Sua hipoglicemia cai para 50 Hipoglicemia de nanogramas rebote. por decilitro. E daí isso daí acontece muito em exercício, mas tipo absurdamente. E na questão da refeição pré-treino pro exercício, a gente sabe, a gente tem na maioria de evidências hoje, mostram que você tem uma janela de síntese proteica, como você falou apertando a tecla SAP, uma janela de construção tecidual de até 8 horas. Então, o suplemento antes e pós-treino, ele vai funcionar não como fugindo da parte nutricional para a parte de exercício, ele funciona como um sinalizador. Então, imagina que a gente tem uma cascata no corpo e essa cascata você vai ativando uma por uma até chegar numa coisa que vai ser a parte que vai fazer síntese de proteína. Então, você precisa de ter um monte de coisas. Tem que ter balanço nitrogenado positivo, que depois eu falo um pouquinho mais também. Só que muitas vezes as pessoas falam, putz, é chato ouvir isso, ouvir aquilo, ficar muito técnico. Só que às vezes é legal passar conceitos, porque se a gente perde conceitos, a gente não sabe para onde a gente vai, né? Então a gente, vou comer isso para quê? Eu vou fazer isso para quê? Eu preciso comer 2 horas depois, 3 horas antes, 8 horas antes. Né? Então, gente, só para a gente resumir essa parte e fechar esse primeiro bloco, que é de definição muscular e manutenção, ganho de massa muscular. Antes do treino, seria uma refeição de carga glicêmica baixa moderada, que é isso, um carboidrato de baixo a moderado índice glicêmico, para a gente ter uma liberação lenta de energia e ter uma boa performance durante o treino. No pós-treino, a gente pode ter uma fonte de proteína, tem gente que tem o hábito de tomar um whey pós-treino, enfim, mas como eu expliquei, o mais interessante é a gente fracionar essa proteína no decorrer do dia, justamente por conta dessa janela que o Matheus explicou. A eficiência do nutriente, né? Do tempo do nutriente. Então, por exemplo, não adianta, no pós-treino, eu tomo um whey e depois como um omelete com atum. Não precisa desse tanto de proteína de uma vez. Você pode, de repente, tomar um whey pós-treino e aí depois de 2 horas você come seu omelete com atum. Vai ser muito mais eficiente, tá? Show. Agora, um próximo bloco que a gente dividiu aqui, que também tem muita dúvida, emagrecimento. E aí perguntaram para o Matheus qual é o melhor treino para emagrecimento. É a pergunta do $1 milhão. O melhor treino para emagrecimento é o nosso, é o da Funcional Fight. Eu Tá? acho também, eu tô aqui, Não, ó. não tem outro. Eu acho que entra muito no que a pessoa vai conseguir manter a aderência, né? Então não adianta você querer fazer isso ou aquilo e você... Eu acho que é aquilo. Eu vou querer fazer o melhor treino do mundo. Aí você faz uma semana. Eu prefiro que faça o segundo melhor método pro resto da vida do que fazer o primeiro.
né? Sim. Então, eu acho que um treino que você consiga ter aderência, esse é o nosso diferencial, aqui na Functional Fight, né? Então, os nossos treinos, eles são muito variados. Então, tem gente que não gosta de ficar preso naquela monotonia de ficar preso em série, preso em repetição. Por mais que você tenha uma periodização num treinamento, numa sala de musculação, num box de CrossFit, mas ficam coisas parecidas. Então, aqui a gente consegue ter essa variação de estímulo absurda, né? Eu Depois eu concordo, vou falar assim. um pouquinho Depois eu vou falar um pouquinho dessa. Tem muita divergência de quem faz musculação com o nosso tipo de treino. Depois eu vou falar um pouquinho das diferenças de estímulo e o que cada um faz. Quando a gente fala isso de treino para emagrecimento, o Matheus está explicando e ele sabe melhor que eu essa parte de treino. Mas, assim, isso dos treinos da Functional Fight, por exemplo, são estímulos diferentes e são treinos de alta intensidade. Então, a gente acaba tendo um gasto calórico eficiente naquele treino. E aí, vindo para a parte nutricional, para emagrecimento, o mais importante é a gente ter uma restrição calórica. Então, essa restrição calórica pode vir de uma alimentação equilibrada, que é o mais eficiente. Mas, por exemplo, se eu como o mesmo tanto que eu gasto, digamos assim, e treino de forma intensa, eu vou aumentar o meu gasto energético e, consequentemente, eu vou ter um déficit calórico. Então, isso vai ser uma estratégia interessante para emagrecer. Então, para emagrecimento, gente, a gente precisa ter uma restrição calórica. Isso é super importante, super eficiente. Em relação a estratégias para emagrecimento, eu gosto muito de jejum intermitente. O jejum, ele melhora a sensibilidade à insulina, então a gente consegue oxidar mais gordura. Dá para fazer um jejum fisiológico de 12 horas, mas a gente pode indicar um jejum de 14, 16 horas, a última refeição até as 8 horas da noite, a primeira refeição às 10 horas da manhã ou ao meio-dia. Lembrando que na janela de alimentação tem que ser alimentação saudável e a gente tem que ter restrição calórica. Não adianta fazer jejum e quebrar o jejum com uma Duas macarronada, pizzas inteiras. com bacon, isso não resolve. Outra coisa muito importante de estratégias para emagrecimento, porque também perguntaram isso. Então, eu falei restrição calórica, jejum intermitente. Tem gente que come muito tarde à noite. O ideal seria a gente conseguir jantar até no máximo 8 horas da noite, principalmente quem tem gordura abdominal, aquela gordura localizada no abdômen. Por quê? Porque à noite a gente tem um estímulo de pipargama. O que é isso? Está relacionado à lipogênese noturna, a formação de células de gordura. Então, se a gente tem à noite um estímulo de formação de célula de gordura e a gente oferece substrato energético para aquela gordura, a gente vai acumular mais gordura, principalmente na região abdominal. Então, para a gente amarrar restrição calórica, uma estratégia que é a mais eficiente, jejum intermitente, isso de jantar no máximo até 8 horas da noite. E aí, na prática clínica, eu prescrevo alguns ativos também, gengibre, capsaicina, que é uma pimenta, são fitoterápicos que a gente usa em forma de cápsula, curcumina, que é anti-inflamatório, astaxantina, que também ajuda nisso na não estimulação do pipargama. Então, são algumas estratégias nutricionais que a gente tem pensando em emagrecimento. O que eu acho legal na parte do exercício, que a gente vai até entrar depois, já para linkar uma coisa na outra, a questão do treino, por que ele vai te ajudar a emagrecer? E por que o acompanhamento é tão importante? Você tem a mesma coisa que eu falei lá no começo da memória neuromuscular. Todo treino que você faz, o seu corpo cria adaptação. O treino ele é um estresse. Quando a gente treina, a gente caminha a favor da morte, a gente não está caminhando a favor da vida. O nosso corpo ele não entende que você está fazendo exercício. Então você está empurrando uma barra, você está fazendo um agachamento, você está dando um soco, seu batimento cardíaco subiu absurdamente. Isso tudo são mecanismos. O seu corpo vai entendendo e ele vai melhorando cada vez mais. Entra no processo crônico que a gente falou.
O seu corpo ele não se adapta na hora do exercício e melhora na hora do exercício. Ele vai se adaptando e vai melhorando a partir do tempo. Que vai até entrar numa pergunta que eu acho que Por isso que é importante repouso também. total, porque é o que vai fazer reparação tecidual, vai fazer modulação hormonal, vai fazer tudo isso. E aí perguntaram assim, a Bia, tem problema comer pão todo dia? Gente, assim, farinha branca é pró-inflamatório. Se a gente aumenta a inflamação do nosso corpo, a gente desregula todo o nosso metabolismo. Então, dá para fazer algumas receitinhas de pães saudáveis, que não é só farinha branca. E aí, se a gente adaptar com essas receitinhas de pães mais saudáveis, até que dá. Mas ficar comendo farinha branca todo dia, aí não dá, não. E lembrando que na parte do exercício, o processo inflamatório ele é substancial para a produção de músculo, para o pessoal poder entender, né? Quando... Não, isso é perfeito, porque assim, a gente sempre fica falando mal da inflamação, né? Mas assim, não, inflamação é importante também, tanto para o sistema imunológico, e aí o Matheus vai explicar isso da parte do exercício. O legal é que você, quando você tem uma... Tem muita gente que tem essa dúvida, eu tenho certeza. Ah, eu tô com dor muscular, eu tomo anti-inflamatório. Tem estudos que mostram que se você tomar de forma aguda, por exemplo, tô com muita dor, achei que aquela dor não é decorrente do processo inflamatório, eu posso tomar, não tem problema. Só que se você ficar tomando isso direto, você vai ter uma inibição do processo inflamatório daquela cascata que a gente fala anabólica. Você vai ter uma diminuição disso. Então vai impedir. Uma outra coisa, pessoal, se alguém tiver na live, alguém conhecer gente que faça crioterapia, entre em balde de gelo todos os dias, essa pessoa também está levando abaixo a produção de síntese proteica dela. Porque também tem estudos que mostram, evidências que mostram que você não pode, esse processo inflamatório ele é benéfico para você, entendeu? Foi legal você ter falado, quem tem dor muscular muito forte, assim, uma coisa meio fora do comum, às vezes pode ser porque a detoxificação não está sendo suficiente. Então, a gente tem que estimular o processo de detoxificação para a gente eliminar essas toxinas pelo fígado e tem algumas estratégias nutricionais para isso também. Porque, assim, sentir uma dor muscular, uma fadiga, ainda mais com intensidade no treino, é normal. Mas se você sempre sente e é um negócio muito atípico, a gente também tem que ver por que isso está acontecendo. Você falou da crioterapia e tal, nesse sentido atrapalha mesmo, mas eu lembrei de uma coisa muito interessante. A gente tem as nossas sirtuínas, que a gente transforma o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo mais metabolicamente ativo, que a gente oxida mais, enfim, é melhor. E aí, para estimular as sirtuínas, ou seja, consequentemente auxilia no emagrecimento, uma coisa muito interessante é tomar banho gelado. Então, manda um banhozão gelado, que aí vai estimular as sirtuínas e ainda vai ajudar a emagrecer. E produção de citoquinas, produção de interleucina, 6, 10, tudo isso também entra naquela parte de ativação. Então, você não pode ficar tomando anti-inflamatório todo dia, porque você vai sim inibir essa produção aí. Perfeito. Teve uma no bloco lá que você fez das perguntas, eu vou deixar para você falar mais da diferença de cada um, mas teve uma que tava o aeróbico antes ou depois e a corrida antes ou depois do funcional. Eu vou falar uma coisa só essa pergunta, de aeróbico antes ou depois de qualquer tipo de treino resistido. Aí você toca o barco. Não, é verdade. As perguntas, eu até vi aqui. Isso nesse bloco do emagrecimento que a gente está falando, perguntaram para o Matheus aqui. Para reduzir percentual de gordura, o que é melhor? Musculação antes, cardio depois ou vice-versa? Que você já pode responder isso. E é melhor fazer funcional antes ou depois da corrida? E é isso. Quanto tempo devo treinar por dia e quantas vezes por semana? Isso daí é sua. Pode mandar ver. Bom, acho que vai entrar no processo de novo. A gente tem que entender primeiro o estímulo, né?
Então, o estímulo do treino ele vai me dar uma coisa, o estímulo do aeróbico ele vai me dar outra totalmente diferente, tá? Eu acho que o mais importante é a gente entender que o aeróbico ele está relacionado à saúde. Então, melhora de sensibilidade à insulina, melhora de pressão arterial, diminuição de pressão arterial, maior vasodilatação. Então, o aeróbico vai ajudar tudo isso. Esse é o primeiro a ser entendido. Tem pessoas que elas gostam de fazer aeróbico antes do exercício físico e tem pessoas que gostam de fazer depois. Qual que vai emagrecer mais? Não tem o que vai emagrecer mais. Tem vários estudos também que mostram que você fazer aeróbico antes ou depois, você vai ter a mesma queima de gordura. Antes ou depois. O que vai mudar? Por exemplo, eu quero uma melhora de condicionamento cardiorrespiratório. Possivelmente, você tem que puxar um pouco mais, um treino mais vigoroso na parte cardiorrespiratória. Então, se você fizer um treino, por exemplo, se você fizer o funcional antes, pode ser que depois você fique muito cansado e você não consiga puxar tanto o seu condicionamento. Entra nessa parte de saber o que eu quero. Eu quero melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório, eu quero melhorar minha condição muscular, né, no sentido de hipertrofia. Então, acho que esse é o primeiro. E a pessoa fazer o que ela mais gosta, o que ela mais tem aderência. Volta a tocar na tecla da aderência de novo. É um processo crônico, não é agudo. Então, vai ter dias que você vai querer fazer, por exemplo, só o aeróbico. Vai ter dias que você vai querer fazer só o treino de funcional. Então, você colocar onde você consiga manter por mais tempo. E uma outra coisa, a questão do aeróbico, eu associo ela muito à questão de bem-estar, que a gente vai até falar no final, né, conta de liberação hormonal. Mas o aeróbico, ele é uma das coisas mais... O aeróbico feito outdoor, caminhada em parque, ao ar livre, ele é o que mais está relacionado em diminuição de doença neurodegenerativa e doença crônica, depressão, Parkinson, TDAH, tudo isso está muito relacionado você fazer aeróbico, porque ele traz uma sensação de bem-estar por conta de ser feito em moderada intensidade, né? Então, aeróbico de moderada intensidade, ele traz muita sensação de bem-estar. Aí as pessoas perguntaram quantas vezes por semana deve treinar pensando em emagrecimento. Olha, o Matheus vai responder isso melhor, mas assim, eu costumo falar que a gente tem 7 dias na semana. A gente tem que ter mais dias ativos do que dias sedentários. Então, assim, se você conseguir, eu acho, pelo menos 4 vezes na semana, você vai ter mais dias ativos para ter 3 dias parados. Mas como o Matheus falou, isso também vai depender da intensidade do treino, né, Marcos? Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, eu treino 4 dias na semana, só que dela treina segunda, terça, quarta e quinta. Aí sexta, sábado e domingo ela fica parada, não faz nada e come besteira. Aí ela fala que ela não tá tendo resultado. Esses 4 e 3 dias vai corresponder praticamente 50% da semana. É muito mais fácil você extrapolar em caloria e você ter um superávit calórico do que você ter um déficit calórico. Né? A mesma coisa de você pega, por exemplo, uma pizza. Uma pizza você come em quantos minutos? Em 5 minutos? Quanto tempo você demora para gastar uma pizza durante o exercício? Né? Então, a questão do volume, eu acho que é você manter a frequência de treino que você estava fazendo. Então, por exemplo, fazer uma aula de funcional de 50 minutos. As aulas que a gente está dando de 30 minutos no YouTube, o Mohali justamente está puxando mais nas aulas por conta disso, de não ter você não tem esse acompanhamento pessoal, então você não vai ter a mesma intensidade de uma aula coletiva. Você não tem a mesma parte de luta, você não tem os aparelhos que a gente tem aqui para usar, né? Os acessórios, mini band, elástico, tudo isso você não vai ter. Por isso que a gente puxa um pouquinho mais durante a live, entendeu? E um ponto muito importante para a gente fechar esse bloco de emagrecimento, associando com o exercício de moderada a alta intensidade, ele tem um efeito anorexígeno. O que é isso? A gente tem a grelina, que é um hormônio que dá apetite. E aí, quando a gente faz esse tipo de exercícios, exercícios da Functional Fight, a gente consegue ter um controle dessa grelina. É como se fosse assim, a gente diminui a produção de grelina. Então, a gente consegue ter um controle maior do apetite. Então, por exemplo, quem tem aquela fome, eu até vou falar isso, a gente vai falar isso mais pra frente também, aquela fome de final de tarde, noite, se conseguir fazer o treino nesse horário de final de tarde, é um estímulo interessante até para controle de apetite.
Acho que é isso, né? Dessa parte de emagrecimento. Eu acho uma coisa muito legal do aeróbico. Imagina que o que a gente tem para queimar gordura é desse tamanho. Quando a gente faz o aeróbico, a gente aumenta essa célula, a gente deixa ela mais forte, a gente hipertrofia essa célula e a gente aumenta esse número de células. Isso vai aumentar a sua queima de gordura também. Então, o que eu preciso entender do aeróbico? O aeróbico, eu não vou queimar ele durante o exercício. O aeróbico ele vai me dar uma função de hipermetabolismo durante o meu dia. O que a gente usa como fonte de energia e repouso? A gordura. A gente não tem contração muscular. Foi o que você falou aquela hora. O carboidrato ele ajuda na parte de contração, de filamento contrátil, né? Porque você tem a contração muscular e quem ajuda nisso é o glicogênio muscular. Você tá parado, você não tem contração muscular, então você utiliza a gordura. Se eu tiver muito mais célula para queimar gordura, vamos pensar de uma forma simples. Se eu for na padaria e gastava 30 calorias sem exercício, a partir do momento que eu começo a fazer o exercício aeróbico, esse tempo vai passando, em vez de gastar 30, eu vou na padaria e vou gastar 60, 70, porque eu vou ter hipermetabolismo. É mais ou menos o negócio do motor grande. Se você tem uma Ferrari e um Uno, o Uno vai até a esquina. Ele não vai gastar nada de gasolina. A Ferrari vai gastar quase que meio tanque, porque o motor dela é maior. O aeróbico faz isso, você aumenta o tamanho do seu tanque. Por isso que é importante constância, persistir. Total. Não é fazer uma semana achando que vai resolver, né, Mar? Um outro bloco que a gente colocou aqui, que também teve pergunta sobre imunidade, né? A gente está recebendo muita coisa sobre imunidade. E aí, o Teron perguntou assim, os benefícios da glutamina para a imunidade e se associar com o limão é mais eficiente, porque a gente acaba indicando... Faltou a gratidão. Gratidão. Glutamina, limão e gratidão. Maravilha. Gente, assim, só para explicar. A gente tem o nosso sistema imune inato. O nosso sistema imune inato, ele depende da integridade da barreira mucosa. A maior barreira mucosa que a gente tem é o nosso intestino. Então, o intestino, ele é cheio de vilosidades e a gente precisa que ele esteja juntinho, é como se fosse assim, para proteger a gente. E a glutamina, ela ajuda exatamente na microbiota intestinal, restabelecer essa função barreira da microbiota. Então, por isso que ela acaba sendo eficiente para o sistema imunológico, tá? Quem tem câncer não pode usar glutamina. A glutamina, ela serve de substrato energético para células cancerígenas. Então, nem tudo é para todo mundo, tá? Mas eu gosto muito de glutamina. Indico mais ou menos 5 gramas dia, pensando nessa função barreira da microbiota. Limão é uma ótima fonte de vitamina C, é antioxidante e quando a gente tem nutrientes antioxidantes, como a vitamina C, que é um potente antioxidante, a gente acaba tendo uma melhora do nosso sistema imunológico também. Então, é uma estratégia eficiente? É eficiente. Mas, do mesmo jeito que eu e o Matheus já estamos repetindo aqui, é uma constância, é um equilíbrio, é a sua rotina de treino, é a sua rotina alimentar. Não adianta tomar uma glutamina com limão em jejum e ter um dia alimentar trash, que isso não vai melhorar o seu sistema imunológico. E aí, Matheus, perguntaram também se os treinos podem melhorar a imunidade, né? Sim, claro. Porque o treinamento físico, o exercício físico, vai mexer muito na atividade de linfócito, né? Então, dentro disso, todas essas células elas vão ser aumentadas com o treino. Por que se teve essa ideia de que o treino vigoroso ele diminui ele diminui a imunidade? Porque quando você faz um treino muito estressante, você tem um aumento muito alto de cortisol, de adrenalina, que são hormônios estressantes. A adrenalina ela é um hormônio de estresse fisiológico, né? Um indicador. Então, quando você tem um treino muito estressante, você tem uma diminuição alta de glicogênio muscular. Baixo carboidrato, você tem uma resposta de insulina menor. Então, isso faz subir o cortisol e a adrenalina. Esse cortisol e a adrenalina alto, eles diminuem os linfócitos, você tem uma linfopenia. Porque imagina que o linfócito é essa bolinha redonda.
É uma, é a nossa célula de defesa. Isso, a maior que a gente tem, a mais adaptativa. Na membrana desse linfócito, você tem receptores de cortisol e adrenalina. Então, na hora que esse cortisol e essa adrenalina junta no linfócito, ele baixa esse linfócito. Por isso que se fala que o treino vigoroso pode ter essa janela transitória de imunossupressão. Porém, já foi visto que são vários fatores. Você precisa estar numa dieta ruim, tanto em questão de quilocaloria, num déficit muito alto, com baixo carboidrato, micronutriente desequilibrado, disposição de macro e micro super baixa, totalmente errada, e quilocalorias também muito baixas. sono, Outras questões muito importantes, privação de sono, estresse, modulação hormonal. Se tiver com eixo hormonal totalmente desregulado, também vai baixar sua. Então, um treino moderado para uma pessoa que é estressada, para uma pessoa que está numa dieta ruim, um treino leve pode baixar a imunidade dela. Mas se você está com a dieta direitinho, você já treina, pode treinar vigoroso, não tem nenhum problema. Isso não vai baixar a sua imunidade, você não vai ficar 6 horas treinando. Mas eu falei isso num vídeo que eu gravei do Complica Nutri, de imunidade e Covid. E aí tem estudos que falam que o treino moderado, ele pode ter um fator de melhora da imunidade mesmo, e com melhora, com diminuição de risco de doenças do trato respiratório superior. Sabe o que só fazendo um link, sabe o que eu auxilio muito a isso? Atividade de moderada, ela vai te trazer uma liberação de endorfina, então uma sensação de prazer e bem-estar maior. Isso vai diminuir o estresse. Isso vai te deixar com o eixo hormonal mais regulado, porque você vai estar se sentindo bem, vai aumentar a sua saúde, porque o exercício físico produz isso. Então, essa questão, eu levo isso um pouquinho mais pro hormonal, a questão do treinamento moderado. Porque o treino vigoroso, ninguém se sente bem fazendo treino vigoroso. É extenuante. Você quer que acabe logo. Então, o cortisol e a adrenalina vai ser liberado em maior intensidade. Então, por que o treino moderado traz mais? Eu auxilio muito isso a parte hormonal, porque você tem uma liberação de beta-endorfina muito maior. Então, isso vai te trazer uma sensação, vai diminuir seu estresse, você não vai ter essa liberação de cortisol e de adrenalina. Boa. Aí a gente vem para uma parte que também é interessantíssima, que é a parte de saúde mental e ansiedade, que eu coloquei aqui. E aí a gente recebeu algumas perguntas assim. Matheus, você pode começar com a questão do treino, que até você já linka aí o treino e a liberação de endorfina. Eu acho que essa parte é que todos sabem, né? A adrenalina ela é liberada a endorfina ela é liberada na hipófise, né? Então ela tem o poder de te dar essa sensação de bem-estar. Ela funciona muito como analgesia, né? Ela tem um efeito analgésico. Então quando você está ali durante o exercício, quando você está ali fazendo exercício físico, você tem essa liberação de endorfina que vai te trazer analgesia. Então, por exemplo, a pessoa está ali no exercício extenuante, não está aguentando mais, ela vai ter uma liberação de endorfina para poder manter esse exercício. Por isso que muitas pessoas falam que eu fico viciado em academia, porque a endorfina é considerado um ópio, né? Claro, vicia. Passou aqui, mas tinha uma pergunta falando do consumo de carboidrato no pós-treino, pensando em modulação de cortisol. Então, depende do horário que você treina também, porque, por exemplo, o cortisol de manhã, ele serve pra gente acordar. Cortisol é vida também. É vida também. Então, não é que a gente não quer ter o cortisol. E cortisol a gente fica depressivo. Então, depende como que tá esse cortisol, Fê, e acho que foi o Felipe que perguntou. E que horário que você treina, e aí também não é uma estratégia isolada, assim, não é colocar um carboidrato num horário específico que vai regular isso, tá? Mas aí depois, se você quiser me mandar inbox o seu caso, alguma coisa assim, eu vejo de forma mais complexa, assim. E questão do treinamento também, não vejo utilizar o carbo no pós, eu não vejo como uma questão do cortisol, porque se você tiver uma dieta alinhada, a baixa do glicogênio automaticamente já vai ter liberação de cortisol. Se você tiver uma dieta alinhada,
Não vai Já prejudicar. equilibra. E aquilo de você comer carbo de índice glicêmico alto no pós-treino, para aumentar o pico de insulina, síntese proteica, isso daí já tem algumas coisas que mostram que não é assim. O aumento de insulina que você tem não é tão eficaz assim para fazer essa introdução para fazer essa introdução de proteína para o meio intracelular. Não é tão absurdo assim. Eficiente. Eu vou englobar algumas perguntas aqui numa resposta só, tá? A Luciana perguntou por que associamos frustração a comer doce. A Mariana perguntou como tratar a compulsão alimentar. A Thaís perguntou como diminuir a vontade de doce na TPM. E perguntaram também, começo o dia bem e no final da tarde tem um aumento de apetite, compulsão. Como melhorar isso? Então, eu vou englobar essas perguntas aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no fator emocional. Então, assim, todo excesso, às vezes, vem para suprir uma falta, suprir um vazio. Quando eu falo isso pode estar relacionado a um vazio emocional. Então, por exemplo, eu tô triste, eu tô deprimida, eu vou comer. Mas eu vou comer e aí isso não vai resolver a minha tristeza. Eu vou continuar triste. Então, eu vou comer mais. E aí a gente entra naquele ciclo de compulsão. Então, o primeiro ponto é aquela parte de autoconhecimento, assim. Por que eu estou suprindo aquele meu vazio com comida? E o que eu posso fazer para suprir essa necessidade que não seja alimento? Então, tem essa questão psicológica que é, assim, muito importante. Porque todo mundo desconta tristezas e frustrações na alimentação. Outro ponto importante, no mesmo sentido, é isso. Todo excesso é para suprir um vazio. Esse vazio pode ser por conta de deficiência de nutriente. Então, se eu tenho deficiência de magnésio, deficiência de cromo, deficiência de zinco, se eu estou desnutrida, eu vou querer suprir isso. Então, me vem um excesso de apetite, uma compulsão. Outro ponto muito importante que eu sempre trato é a microbiota intestinal. Por quê? Se a gente tem um desequilíbrio da microbiota, uma disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins do intestino, a gente começa... no intestino é um lugar que a gente produz serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, do prazer. Então, se eu tenho esse desequilíbrio da microbiota intestinal, se eu tenho essa disbiose intestinal, eu posso ter, primeiro, bactérias ruins que ficam querendo carboidrato e doce. Então, aumenta o meu apetite por carboidrato e doce para alimentar essas bactérias ruins que estão no meu intestino. E eu tenho uma queda da produção de serotonina, que é o meu hormônio do bem-estar e do prazer. Então, se eu tenho uma queda de serotonina, aumento de bactéria que quer comer açúcar e doce, o que eu faço? Eu vou compulsionar. Eu vou comer doce, eu vou comer carboidrato para tentar suprir essa minha necessidade de prazer, de felicidade e para alimentar essas bactérias. Então, quais são as estratégias para a gente colocar em prática isso? Primeiro ponto, observar o seu dia alimentar e ver se você está tendo densidade nutritiva nas suas refeições. Por exemplo, se você almoça salada e um bife pequeno, aí no começo da tarde você come 2 castanhas e toma um chá. Final da tarde, noite, você vai estar morrendo de fome. Mas assim, é óbvio, qualquer pessoa vai estar morrendo de fome por conta de desnutrição. Então eu gosto muito, no horário de lanche da tarde, colocar uma refeição de fato, assim, por exemplo, eu vou comer um pão sem glúten, com atum, semente de abóbora e uma fruta. Alguma coisa que me dê de fato saciedade, que me dê todos os nutrientes que eu preciso, carboidrato, gordura, proteína,
para eu conseguir suprir a minha fome, suprir a minha necessidade de nutriente e não compulsionar à tarde e noite. Então, para a saciedade, a gente tem que pensar em proteína, gordura. Então, gordura entra azeite, castanha, semente, abacate e fibra. Aveia, linhaça, chia, psyllium, porque a fibra ajuda muito na saciedade. A gente precisa tratar a microbiota intestinal para ver se ela não está desequilibrada. Então, também entra ingestão de fibra, ingestão de compostos fenólicos, de antioxidantes, frutas vermelhas, o próprio abacate que eu falei. Eu entro muito com suplementação. Então, gente que tem, por exemplo, isso, vontade de doce na TPM, muita vontade de doce final da tarde, tem algumas estratégias que a gente usa para tratar a compulsão. Então, às vezes eu prescrevo 5-HTP, eu prescrevo cinnamon, que é a canela, safranal, crocina, são fitoterápicos que a gente usa, mas dá para fazer um chazinho, por exemplo, de canela, que também vai ajudar nisso da compulsão. E a gente precisa repor nutrientes, magnésio, zinco, selênio, cromo, ver qual que é a sua deficiência nutricional para a gente suprir essa deficiência, essa falta e melhorar esses sintomas. Então, só para a gente amarrar, ter refeições de densidade nutritiva, para a gente não ter muita restrição de manhã e compulsionar à noite. Tem alguns estudos que mostram que comer proteína no café da manhã melhora o apetite de final de tarde e noite. Também pode ser uma estratégia. Esses compostos fenólicos que eu falei, que pode estar tanto na suplementação, que eu citei, como em frutas, legumes, verduras, chá, castanhas, sementes, enfim. E tratar a microbiota intestinal. Acho que é isso. Show. Maíra... e aí uma pergunta ótima para nós dois isso. Bebida alcoólica e resultados. Show. A Maíra Prata perguntou se ela deve diminuir a amamentação, evitar diminuir a produção de leite, o treino seria moderado. Ó, Maíra, obrigado. Eu desconheço o Evital aeróbico, nunca ouvi nada, nunca ouvi falar em nada sobre. Se você até puder me falar a referência, se você viu alguma coisa, desconheço mesmo. E diminuir o treino, a questão da intensidade do treino, acho que seria mais por conta de você ter saído de uma gravidez ou de estar numa possível e não querer diminuir. Mas a questão hormonal é porque o que vai ditar a produção do leite é a prolactina, né? Para questão nutricional, para amamentação, muita água, mas assim, muita água. A gente eu falo com as minhas pacientes que estão amamentando, que falam que é uma overdose aquosa. E pode tomar whey. Não tem problema não. O whey, ele vai ser uma fonte de proteína da refeição. Então, é bem isso, assim, lanche da tarde. Eu vou comer um ovo mexido, eu já tenho proteína. Não, eu vou fazer um shake de whey. Eu vou ter uma proteína. Então, pode usar. E o Felipe falou aqui uma coisa muito legal, que é a estratégia de jejum intermitente para compulsão. Funciona bem. Por incrível que pareça, né? Às vezes as pessoas falam, nossa... eu vou fazer jejum e vou ficar louco para comer, mas não. As estratégias de jejum intermitente modulam alguns polimorfismos genéticos que a gente pode ter para compulsão, FTO, MC4R e ajuda mesmo no controle do apetite, Fê, bem colocado. A gente só vai ter a polêmica que eu falei. Hã? Agora, a gente vai ter a polêmica que eu falei agora. O quê? Da bebida alcoólica? Do jejum, eu não gosto. Você não gosta? Vou falar o porquê que eu não gosto. Sou contra treinar em jejum, eu não gosto. Não tô falando de treino em jejum, não. Não, mas até por questão da... Eu acho que se a pessoa tem entra muito na parte hormonal também, eu acho. E creio, se a pessoa tiver alguma desregulaçãozinha na parte de hormônio, de bem-estar, tiver num estresse, eu acho que às vezes um tempinho a mais que ela vai ficar no jejum é gatilho. Eu falo isso porque
já vi casos de pessoa, vou fazer jejum intermitente. Aí a pessoa fez o jejum. Ela comia, por exemplo, isso é verdade, tá? Vocês podem achar que é mentira. A pessoa no almoço, ela ia no rodízio japonês, ela comia, ela saía do rodízio japonês, ela passava num BK da vida, ela comprava um sorvete, aí ela pegava o sorvete, aí à noite ela ia numa loja de conveniência, ela comprava um salgado, ela passava no mercado, ela pegava um sorvete, ela comia. Era nesse nível. Era Não, nesse mas nível, assim. assim, ó, eu concordo. Assim, quando a gente fala, eu não tô falando jejum intermitente para treinar em jejum, até porque, pelo menos que eu saiba, isso de treinar em jejum não é mais eficiente para oxidar gordura, nada disso. Não é, e você percebe você Piora percebe de piora no desempenho. performance. É. E assim, o jejum intermitente tem que ser bem orientado. Tem gente que não consegue mesmo fazer 14 horas, 16 horas, que isso pode ser gatilho para estresse metabólico e compulsão. As pessoas confundem treinar em jejum, com estar em jejum. Estar Uhum. em jejum é aquela janela você ficar com a privação de comer. O treinar em jejum, você pode ter comido, por exemplo, vou treinar 6 horas da manhã. Você comeu 10 horas da noite. A sua síntese de glicogênio, ela vai tá boa. Só que você vai treinar sem ter feito uma refeição. Aí você vai falar, treinei em jejum. Mas eu treino super bem em jejum. É porque você conseguiu manter isso, porque você teve um período de Adaptação síntese de glicogênio fisiológica. bom. Sim. Mas é isso, assim, a estratégia de jejum intermitente, ela tem que ser bem orientada. E eu também, quando eu indico, gente, eu indico 2, 3 vezes por semana. Também não é jejum todo dia, não. E a melhora Mas é da mais uma sensibilidade à insulina estratégia. também, né? Hã? Acho que uma das coisas muito boas também é melhorar a sensibilidade à insulina. Melhora a sensibilidade à insulina. Exato. Captação de glicose. E, gente, para a gente fechar a nossa live, tem 2 perguntas para o Matheus, que a gente colocou em perguntas gerais, que é quantos dias pode treinar abdômen na semana? Pô, vai depender da intensidade do treino. Você tem que pensar no abdômen como um músculo normal, né? Abdômen é um músculo igual ao bíceps. Eu preciso treinar. Porém, o abdômen ele tem maior concentração de fibras do tipo 1, que são fibras vermelhas, oxidativas. Então, essas fibras elas possuem uma inervação maior de vaso sanguíneo. Então, eu consigo oxigenar mais. Eu conseguindo oxigenar mais o meu tecido, eu vou ter uma recuperação maior. Por conta que eu vou conseguir jogar todos os metabólitos, aí eu vou conseguir fazer eu vou conseguir mandar eles embora, sabe? Então, pode treinar todos os dias. Eu gosto de treinar abdômen todos os dias. Porém, a gente tem que entender o princípio do treinamento, é sobrecarga progressiva. Então, se eu quiser hipertrofiar o meu abdômen, eu preciso adicionar carga. Como que eu adiciono carga? Eu posso mexer na densidade do treino. Densidade, ela está ligada ao intervalo que você faz entre exercícios, as cadências das repetições. Então, você fazer uma excêntrica mais devagar, uma fase concêntrica mais devagar, você segurar essas 2 fases, ou no tempo de pausa. É isso que você consegue mexer na densidade. Então, isso é uma variável de treinamento para você mexer. Se conseguir incorporar carga, incorporar peso, que às vezes muitas vezes a gente faz nas nossas aulas. Então, por exemplo, a aluna ela tem um condicionamento físico maior do que outras. O que a gente faz? A gente pega, aí, por exemplo, a aluna vai pegar um peso e vai fazer o abdômen, porque o abdômen que ela for fazer sem peso não vai ter tanta eficiência, ela vai ficar só gastando energia à toa. E não vai ter Se tiver um volume legalzinho aí de treino, você pode fazer todo dia na semana. Mas já ficou claro isso também, que você treinar 3 vezes na semana, fazer 15 repetições, você fazer 20 repetições, 3 vezes dividido na semana, tá? No caso, por exemplo, vamos puxar para 30 para ficar melhor. Se eu fizer 30 repetições durante a semana e dividir em 3 dias, no caso 10 séries por semana, é a mesma coisa de eu fazer 30 séries em um dia. Então, por exemplo, eu percebi que eu estou tendo hipertrofia com 30 séries. Eu posso fazer ou 10 séries em 3 dias, ou se eu quiser eu posso fazer 6 séries em 5 dias, ou eu posso fazer 30 séries em um dia. A minha hipertrofia vai ser a mesma. O volume equalizado, se o volume estiver certo, a hipertrofia vai ser a mesma.
Tá. E a última pergunta, por que fico com bolhas no pé ao correr? Então, acho que isso muito vai dar. É igual um monte de jiu-jiteiro, né? A gente tem uns calos Calinho. na mão. Isso daí se dá por conta de. Vai ficando com casco de tartaruga, né? Falando de É. uma forma mais simples. O fato de você ter bolha pode ser por conta de fricção. Às vezes, porque o nosso pé ele incha, né? Quando a gente está correndo por conta da vasodilatação, aumenta a pressão sanguínea. Então, essa fricção com o calçado, se estiver muito apertado, o tecido da pele, o mais superficial fininho, ele pode ter esse deslizamento, né? E pode gerar essas bolhas se você não tiver. Inclusive a pessoa que perguntou, ela falou que ela tinha parado de correr. Então isso pode ter, ela pode ter perdido o casco de tartaruga. Gente, é isso. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Se faltou alguma aqui, é só mandar que a gente responde depois. Pô, só um negocinho que eu queria falar da bebida alcoólica. Tá. Questão do treino, rapidinho. O álcool ele é extremamente. A questão do que a gente tem que falar é o seguinte: não é se eu posso beber, se vai atrapalhar meu desempenho. Poder beber você pode fazer o que você quiser. O álcool ele é extremamente miotóxico, ele age diretamente na célula muscular. Tá? Álcool é pró-inflamatoríssimo. Isso. Quando você tem aquela, mas eu acordo seco no dia seguinte, você acorda seco e desidratado, só que aquilo é no seu músculo, tá? Porque o álcool ele não vai pegar a água da sua gordura que não tem inervação nenhuma, ele vai pegar do seu músculo. Outra coisa, você tem um aumento de insulina muito grande, a insulina carrega sódio. O hormônio natridiurético, ele funciona na hora, instantâneo. Então, você vai ficar seco. Só que depois de 2 dias, você vai estar com uma fome absurda. Porque a insulina vai estar funcionando. Aí você vai ter um monte de liberação hormonal pedindo pra você sentir aquela sensação de prazer e euforia de novo que você teve na hora que você ficou chapado. E essa sensação vai ser dispersada toda na comida. É isso aí. Gente, assim, uma tacinha de vinho, né? A gente pode de vez em quando, mas cuidado com o excesso mesmo. Igual minha mãe, né? Falou quantas garrafas. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Eu tô fazendo atendimento online. O Funcional Fight tem vários treinos excelentes no YouTube. E vocês estão fazendo ao vivo. Como que tá ao vivo? Ontem eu fiz ao vivo o treino. Gente, a gente tá fazendo live segunda, quarta e sexta, tá? Às vezes no Instagram, às vezes no YouTube. Essa semana a gente fez no Instagram. Por conta desse rodízio aí, eu não consegui vir, então eu que cuido aí eu que sou a famosa produção, que o Murra tanto fala. Então, vai lá, entra no nosso canal do YouTube, Funcional Fight Club, tem mais de 10 treinos, um diferente do outro, você não vai repetir nada, você não vai fazer nada igual. E garanto que todas as perguntas que vocês fizeram de manutenção de massa magra, de perder peso, se vocês fizerem direitinho nossos treinos, eu garanto que vocês vão ter resultado, porque muita gente está tendo, mesmo nesse isolamento aí de casa. Não, dá muito resultado mesmo. E aqui no meu IGTV também tem vários vídeos do Descomplica Nutri, que também responde algumas das perguntas que a gente recebeu também. É isso, Má, adorei, obrigada. Fechou, valeu. Um beijo, viu? Obrigadão. Quem tiver dúvida é só perguntar, se inscreve lá no Instagram da Funcional, tem muita coisa, a gente vai começar a fazer bastante conteúdo diferente aí também. Eu tô bonitinha, tô treinando todo dia. Hoje já fiz o treino no YouTube mais cedo. Eu vi, o Kevin tá pegando no seu pé. Tá, também. Vocês dois. Show de bola. Obrigada, gente. Verônica, valeu, obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Everton e Kuhn.